meus amores, tudo bem com vocês? Feliz dia do estudante, né? Atrasado, mas feliz dia do estudante. Estou morrendo de saudade de vocês, né? Tô louca pra abraçar vocês, tô louca pra que essa quarentena acabe, tá bom? E eu tô morrendo de saudade de vocês. Gente, a nossa aula hoje vai ser a segunda aula sobre a descolonização da África, tá bom? Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre o pan-africanismo e o movimento negritude. Surgiram vários movimentos de contestação à colonização ao longo de todo o período em que a África esteve sob o domínio de países europeus, tá bom? Então, em momento algum, o continente africano, as populações africanas, elas aceitaram pacificamente essa dominação. Só que na virada do século XIX para o século XX, houveram ali a intensificação dessas lutas. Nós vamos ter exemplos disso, nós vamos ter a luta dos hereros, que era um povo banto da região da Namíbia. Vamos ter também a luta dos Achantins, acho que é assim que se pronuncia, que eram da região de Gana. E vamos ter também a luta dos Magi-Magis, da região da Tanzânia. Então, esses três conflitos, eles acabaram se destacando muito na virada do século XIX para o século XX. Foram movimentos bem acentuados, bem severos mesmo. Então, nós tivemos, ao longo desse processo, a união dos povos africanos no chamado pan-africanismo. Esse movimento, ele não nasceu na África, tá certo? Esse movimento, ele é originado dos afrodescendentes das Antilhas e dos Estados Unidos no início do século XX. Ou seja, ele é chamado de pan-africanismo, mas ele não surgiu em território africano, tá bom? Eles pretendiam ser solidários com os povos africanos oprimidos. Lembrando que eram pessoas descendentes de escravos, muitos deles ainda não tinham conseguido a sua liberdade. Existia em alguns países, como os Estados Unidos, uma segregação racial muito forte. Então, a partir do século XX, esse movimento ele vai começar a surgir e ele vai começar a ganhar força, tá bom? Eles pediam principalmente o fim da opressão, eles pediam a retirada dos países colonizadores do território africano e também pediam o fim da segregação racial. Então, eles lutavam contra a segregação racial e social que existiam não só nessas regiões, mas também em seus países, tá certo? Só que o movimento, ele só ganhou força mesmo a partir de 1945, ali com o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Nesse ano, ocorreu o 5º Congresso Pan-Africano na cidade de Manchester, na Inglaterra. Então, esse 5º Congresso, ele acabou dando uma visibilidade maior para o movimento. Dentro desse movimento do pan-africanismo, surgiu um outro movimento, que é chamado de movimento negritude. Ele se destacou muito na África e ele ganhou uma maior repercussão, né, no chamado jornal L'Étudiant. Eu não sei pronunciar, como é? Francês. Mas eu vou dizer aqui a tradução. Significa o estudante negro. É no jornal francês. Ele era divulgado principalmente na Universidade de Paris, tá certo? Então, os estudantes da Universidade de Paris que resolveram, né, participar do movimento, difundir essa nova filosofia, essa nova forma de pensamento. Então, o jornal e também a participação dos estudantes da Universidade de Paris vai ser fundamental para que o movimento ele pudesse se expandir, ele pudesse chegar a outros lugares, ele tivesse uma maior aceitação. Então, o movimento negritude, ele acabou impulsionando as lutas pela independência na África e fortaleceu também as questões de identidade de seus povos para defender o projeto político de emancipação e a confiança na sua capacidade de autodeterminação. Então, esses povos passaram a se reconhecer não mais como povos isolados, mas como povos africanos que precisavam se unir, que precisavam valorizar ainda mais a sua cultura e precisavam também se impor frente à questão da opressão que era feita pelos países europeus, tá certo? Então, nós vamos ter muitos movimentos surgindo, né, muitos movimentos pedindo a descolonização e a independência desses territórios. Então, independências na África, é fundamental que a gente entenda que existiram diferentes formas de luta pela independência. Então, não é uma questão uniforme. Eu não posso pegar para vocês o que aconteceu na Nigéria e tomar isso como sendo o parâmetro para tudo aquilo que aconteceu no resto do território.
foram processos diferentes, foram consequências diferentes. Então, tudo aquilo que foi surgindo depois acabou caminhando depois com as próprias pernas, tá bom? O continente africano, ele tem características muito diferentes. Nós tivemos ali, devido ao fato de que foram processos diferentes, nós tivemos também a formação de diferentes estruturas políticas, tá certo? Isso é fundamental. Então, o primeiro país que nós vamos falar é a Nigéria. A Nigéria era um país inicialmente muito rico, principalmente em fontes de petróleo e de pedras preciosas. Então, ele era muito cobiçado pelas potências europeias. Ele foi colonizado pela Grã-Bretanha, tá certo? Então, a Grã-Bretanha foi quem manteve esse território como sua colônia até o século XX. Ele tornou-se independente somente em 1960, após um longo processo de transação para um governo autônomo, né, e de acordos pacíficos. Então, aconteceram uma série de negociações dentro da própria Nigéria, também com os colonizadores, para que houvesse, de fato, esse reconhecimento da soberania nigeriana. Inicialmente, o país se estruturou em uma federação formada pelas regiões Norte, Leste e Oeste, né, que dispunham de uma certa autonomia. Então, inicialmente, ele teve uma estrutura, só que depois essa estrutura ela acabou sendo modificada, tá certo? Por que essa estrutura foi modificada, professora? Já que, inicialmente, eles tinham feito esses acordos e tudo mais. A chamada República de Biafra, eu acho que é assim que se pronuncia, ela acabou se separando, ela acabou iniciando um processo de separação do território nigeriano. Isso aconteceu em 1967, na região sudeste da Nigéria, que era composta de maioria da população Igbo, eu não sei como é que se pronuncia, tá certo? Mas essa região chamada de Biafra, ela proclamou a sua independência do restante do país. E por incrível que pareça, essa era a região mais rica da Nigéria, tá certo? Ela era rica tanto em petróleo, quanto também ela era um ponto muito estratégico nas questões comerciais e também nessa questão ali da extração de petróleo. Lógico que o restante do país não aceitou, tá certo? Essa separação da República de Biafra. Então, teve início uma longa guerra civil que se estendeu por 3 anos e ela acabou vitimando cerca de 2 milhões de pessoas. Com o final dessa guerra civil, Biafra acabou voltando a ser anexada ao território da Nigéria, tá certo? Então, ela existiu apenas por 3 anos e ela voltou a fazer parte do território nigeriano. Já o território de Gana, que também é conhecido como Costa do Ouro, devido às suas grandes jazidas de ouro, foi o primeiro país africano a conquistar sua independência, em 1957, ou seja, 3 anos antes da Nigéria. Isso aconteceu depois de 10 anos de negociação com o seu colonizador, que também era a Grã-Bretanha, e o nome Gana ele tem origem nos ancestrais que habitavam a região 1000 anos antes da colonização. Sua independência ela influenciou outros movimentos em prol da independência na região, principalmente nas colônias francesas na África subsaariana, quase que não sai, e nas colônias que constituíam o antigo Império Belga, tá certo? Então, essa foi uma independência pacífica, tá certo? Mas nós tivemos alguns processos de independência que foram tanto quanto conturbados. Como foi o primeiro país africano a conseguir a sua independência, ele acabou servindo de modelo e de exemplo para outros países africanos também iniciarem a sua independência. Entre os anos de 1957 e 1960, surgiram 15 novos países na África, ali nessa mesma região, bem próxima a Gana, tá bom? De tão importante que foi esse início da colonização, ou melhor, esse início da descolonização no continente africano, tá bom? Meus amores, no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau, meus amores!